Bom dia a todos, bom dia àqueles que me acompanham no outro lado da telinha. Meu nome é Leonardo Borges, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal. Estarei aqui com vocês os próximos 30 minutos, talvez um pouco menos, para falar de um tema bastante importante que foi objeto de questionamento no último concurso para delegado federal. Concurso agora, há poucas semanas a prova, e o seguinte questionamento foi feito na prova escrita. Irei ler para todos que estão nos acompanhando. Discorra sobre a tentativa inidônea, descrevendo seus tipos e as 3 teorias sobre o assunto, indicando qual foi a teoria adotada pelo Código Penal. Notem que aqui o examinador fez uma questão, vamos assim dizer, de nível de dificuldade média, mas pela forma, pela palavra que ele usou, esse termo tentativa inidônea, muitas pessoas acabaram sendo induzidas a erro. Então, nós responderemos aqui nesses curtos espaços de tempo a questão e aprofundaremos em alguns pontos objeto de concurso que costumam cair muito. Primeiro ponto que o examinando tinha que saber: tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível. Era o primeiro ponto, aquele ponto que realmente derrubaria o candidato, levaria o candidato a erro. Muita gente se perguntou: meu Deus do céu, o que é tentativa inidônea? É tentativa cruenta? É tentativa branca? E começaram talvez a fazer uma confusão. Então, o candidato teria que lembrar que tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível. E antes de respondermos o questionamento, eu tecerei alguns comentários sobre a natureza desse instituto. O crime impossível, ele se encontra previsto no artigo 17 do Código Penal, ele tem previsão no artigo 17 do Código Penal, ele também é conhecido como quase-crime, crime oco, e a sua natureza jurídica é causa de atipicidade. Ou seja, uma pessoa que está se debruçando, estudando sobre esse assunto, ela tem que saber que no crime impossível não há que se falar nem de fato típico. Não há que se falar nem de fato típico. Tendo em vista que não há objeto a ser atingido e não há eficácia do meio utilizado. Então, apenas para fins introdutórios, vocês, os candidatos, teriam que saber que tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível, e crime impossível tem a natureza jurídica de causa de atipicidade. A doutrina majoritária, por todos, Luiz Flávio Gomes, entendem dessa forma. Agora, iremos responder os 3 questionamentos que foram feitos na prova de delegado federal. A primeira pergunta, a gente já sabe que tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível. Lá perguntava: descreva seus tipos. Os tipos de crime impossível são 2. O crime impossível pode se dar por ineficácia absoluta do meio. Primeiro tipo, ineficácia. Quem estiver anotando, ineficácia absoluta do meio. E o segundo tipo, impropriedade do objeto. Então nós temos 2 tipos de crime impossível: ineficácia absoluta do meio, é aquele famoso caso de alguém do Seprônio, nosso famoso Seprônio, que quer matar o Tício com uma arma desmuniciada. Ele quer dar um tiro no Tício com a arma desmuniciada. Nesse caso, a não ser que ele pegasse a arma para dar umas coronhadas na cabeça do Tício, o Seprônio, utilizando-se dessa arma, ele tem o quê? Ele tem uma ineficácia absoluta do meio empregado. A arma desmuniciada não é apta a matar ninguém, pelo menos não com disparo de arma de fogo. O segundo tipo, impropriedade do objeto. Nesse mesmo caso, os inimigos, Seprônio e Tício, é o caso do Tício, que visa matar o Seprônio
Ele até acerta uns 3 tiros no Sempronio, mas o Sempronio já se encontrava morto. Então há o quê? Há uma impropriedade do objeto. Nesses 2 casos, meus alunos, o Sempronio não responde por tentativa de homicídio, porque nós vimos que o crime impossível gera atipicidade. O crime impossível gera atipicidade. Ele poderia até responder, se fosse o caso, no segundo exemplo, por disparo de arma de fogo, no primeiro talvez porte de arma, mas enfim, pelo crime que ele se propôs a fazer, o crime de homicídio, não há que se falar nem em tentativa, ele não responde por nada, é causa de atipicidade. Então, o examinando, o concursando já sabe que, primeiro ponto, tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível. O segundo ponto, ele sabe que os 2 tipos são crime impossível por ineficácia absoluta do meio e crime impossível por impropriedade do objeto. O segundo questionamento era quais eram as teorias sobre o assunto. E aí o candidato tinha que saber que existem 3 principais teorias. Perguntava as 3 teorias sobre o assunto. Teoria subjetiva, que de logo eu já falo que não é a teoria adotada pelo Código Penal. Para essa teoria, meus amigos que aí nos acompanham no vídeo, basta a mera vontade do agente dirigida a uma finalidade para que se para que seja considerado tentativa. Ou seja, recapitulando, se o agente usa de uma arma desmuniciada ou atira contra um morto, para a teoria subjetiva, ele responderá por tentativa. Não há que se falar de crime impossível por essa teoria subjetiva. Basta a vontade e consciência do agente dirigida a uma finalidade, independentemente da idoneidade do meio ou não. Pode ser um meio absolutamente ineficaz, pode ser um objeto impróprio, não importa, basta a vontade dele. Era a primeira teoria. Agora, meus caros colegas, no concurso de delegado nós estamos respondendo, mas conversamos que estamos aqui também nesses 30 minutos, não só respondendo a questão, estamos também nos aprofundando. E se o examinador, aquele sacana, acordou de mau humor, assim, o dia está ruim, ele não está de bem, aquele examinador solteiro, aquele examinador Caxias, ninguém quer ele, está de mal com todo mundo, e ele resolve perguntar em relação à teoria subjetiva no crime impossível. Se ele perguntar, se nosso Código Penal resolvesse adotar essa teoria subjetiva, qual princípio penal seria violado? Olhem só aqui, eu estou acrescentando um questionamento. Se o Código Penal adotasse essa teoria subjetiva, qual princípio penal seria violado? Olha a sacanagem do examinador. Nesse caso, meus caros colegas, não há dúvida que o princípio da ofensividade ou lesividade, que exige para que se fale de crime, lesão ou perigo concreto de lesão a bem jurídico, seria o princípio violado. Nesse caso, na teoria subjetiva, não há nem lesão nem perigo de lesão a bem jurídico, seja porque o meio é inidôneo, seja porque o bem jurídico é impróprio, é um bem, vamos assim dizer, não protegido muitas vezes pelo direito, é um bem próprio, ou o meio é inidôneo. Então, nesse caso, se adotasse a teoria subjetiva, iria ferir o princípio da lesividade. Mas continuando o questionamento, ainda faltam 2 teorias, são 3 que a pergunta fez. A segunda teoria, meus caros colegas, já é o oposto da primeira teoria, a teoria subjetiva. A segunda teoria é a teoria objetiva pura. Para ela, pouco importa se o meio é relativa ou absolutamente ineficaz, ou se o objeto é impróprio ou não. Nesse caso, não há tentativa.
Exemplo, um sujeito que usa uma arma que ora dispara, ora não dispara, aquela arma que está mais para lá do que para cá, não está funcionando direito. Para a teoria objetiva pura, não há que se falar de tentativa, não há tentativa nesse caso. O meio utilizado, embora possa ser apenas relativamente ineficaz, não gera tentativa. O sujeito não é punido por nada, é crime impossível para a teoria objetiva pura. E a terceira teoria que se encontra, vamos assim dizer, no meio termo entre a objetiva pura e a teoria subjetiva, é a teoria mais, vamos assim dizer, qual palavra eu poderia utilizar, a teoria mais moderada, e o seu nome mesmo fala, é objetiva temperada, é a teoria com maior parcimônia. Ela faz um meio termo, é a teoria que o Código Penal adota. Terceiro questionamento. Então, recapitulando, primeiro questionamento, o aluno tinha que saber que tentativa inidônea é sinônimo de crime impossível. Tinha que saber que o crime impossível se dá por ineficácia absoluta do meio e impropriedade do objeto. Até aí tudo bem. E ele também tinha que saber que as teorias se subdividem em teoria subjetiva, teoria objetiva pura e teoria objetiva temperada. Essa teoria objetiva temperada é adotada pelo Código Penal, a mais moderada. Ela diferencia o meio absolutamente do meio relativamente ineficaz. No caso do sujeito que usa uma arma desmuniciada para matar alguém, o meio é absolutamente ineficaz. Não se pune a tentativa. Agora, no caso em que ele usa de uma arma que ora funciona, ora não funciona, o meio é relativamente ineficaz. Sendo assim, ele responderá por tentativa. É o que diz o Código, meus caros amigos e amigas que nos acompanham. O próprio Código fala, não há tentativa por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. No exemplo ainda de tentativa, a pessoa está agonizando, está morrendo no chão. O objeto é relativamente impróprio. Por quê? Porque ainda há vida. O sujeito vai e termina de dar um tiro. E aí na perícia descobre-se que o tiro dele por si só não seria capaz de matá-lo. Mas vocês notem que o objeto era apenas relativamente impróprio. Ele responderá por tentativa. Então nós vimos que essa teoria objetiva temperada, ela diferencia ineficácia relativa de ineficácia absoluta. É a teoria que o nosso Código Penal adota. Para finalizar, eu gostaria de ainda tecer algumas considerações. A questão já estaria totalmente respondida, mas eu acho que é um espaço para nós nos aprofundarmos sobre esse tema de crime impossível. Essa ineficácia relativa, ela tem sido muito abordada na jurisprudência pacífica do STJ. Aquele velho exemplo da vigilância eletrônica. Quando um estabelecimento comercial tem um sistema de vigilância eletrônica, o STJ entende que há possibilidade de ocorrer o crime. Se existe possibilidade de ocorrer o crime, é porque a ineficácia é relativa. Logo, se o sujeito for preso, ele irá responder por tentativa e não por crime impossível. Então aqui é a jurisprudência tranquila do STJ. Ainda em relação ao crime impossível, há uma súmula que ela vem caindo de forma muitas vezes literal nos concursos públicos, súmula 145 do STF, que diz assim, eu vou ler para vocês: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. Se for uma prova objetiva, é lembrar que é caso de crime impossível, súmula 145, é o chamado flagrante provocado, ou delito de ensaio por obra do agente provocador, termo esse utilizado pelo Damásio de Jesus. Agora lembrar que se cair na sua prova, a literalidade da súmula está certa, não há crime. Agora eu gostaria apenas de tecer alguns comentários, porque esse questionamento pode ser objeto de uma prova escrita. Um
sei se uma prova, inclusive uma prova de delegado, pode cair ao invés das teorias do conceito de crime impossível para você falar dessa espécie de flagrante provocado. Nesse caso, meus caros alunos, colegas que nos acompanham, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesse exemplo existe o quê? Existe um agente incitador, um agente provocador. É o exemplo do patrão, não precisa ser policial, podemos dar o exemplo do patrão que, desconfiando que está sendo furtado no seu estabelecimento, coloca uma nota de R$100, ele já desconfia, já sabe quem está sendo, vamos assim dizer, o meliante, o furtador, e deixa a nota de R$100 esperando. Quando o furtador vem pegar, ele já havia avisado a polícia já estava esperando de tocaia. Nesse caso, o furtador é preso em flagrante, mas o flagrante não é válido, o flagrante não é considerado válido. Por quê? Porque o crime é impossível, não há que se falar de crime nesse caso, no flagrante provocado. Mas vejamos também que existe uma outra espécie muito parecida, que é o chamado flagrante esperado, em que a polícia fica sabendo, tem notícia de que ocorrerá um crime, e ela se prepara de tocaia, e no momento que o criminoso vem tentar consumar esse crime, vamos dar exemplo, um criminoso vem receber um carregamento de droga, por exemplo, a polícia o prende em flagrante. Nesse caso, o Supremo entende que há crime, ele é punido por tentativa e o flagrante é válido. Então, muita gente vai perguntar, professor, mas qual a diferença? Por que um é considerado instituto de crime impossível e o outro é considerado flagrante válido? No primeiro caso, meus caros alunos, o flagrante provocado, há uma figura do agente provocador. No segundo caso, o flagrante esperado, não há figura do agente provocador. A diferença é basicamente essa. Agora, temos que tecer umas críticas. O Pacelli e o Rogério Greco, eles deixam muito claros que é um entendimento equivocado. E se fosse numa prova de delegado, abordando essa questão do flagrante e do crime impossível, você poderia falar do entendimento equivocado. O quê? Em ambos tem uma polícia de tocaia. Em ambos essa polícia, ou seja, os agentes de vigilância interna, de segurança, o próprio patrão, ambos têm pessoas que estão de tocaia esperando para tornar a consumação do crime impossível. Então, qual que é o raciocínio do Pacelli e do Greco? Olha, ou é crime impossível para os dois, porque os agentes de tocaia vão impedir a consumação do crime, ou a gente está falando apenas de ineficácia relativa e o flagrante é válido para os dois. Até porque nós sabemos que, conforme institutos de direito penal, a presença de um agente provocador, o induzidor ou aquele que instiga, cria a figura da mera participação. Não torna o fato por parte daquele que praticou o crime impunível. Não existe no direito penal essa história, eu vou furtar, mas foi meu amigo que me pediu para ir furtar, ele me instigou para ir furtar e eu furtei, e logo o fato é impunível. Não existe isso no direito penal. Então essa crítica muito válida desses doutrinadores. Ou você considera os dois crimes impossíveis, porque há uma ineficácia absoluta do meio, em relação a ambos os flagrantes, porque há uma preparação para tornar impossível a consumação do crime, ou ambos os flagrantes são válidos. Em que pese, esse, repito, não é o entendimento que será abordado numa prova objetiva, vocês vão colocar a literalidade da súmula 145, e não é um entendimento que vem sendo acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Meus queridos alunos, eu creio que os principais pontos em relação a tentativa, crime impossível, tentativa inidônea e crime impossível foram abordados. Eu peço que vocês apenas tenham cuidado, essas palavrinhas sinônimas, tentativa inidônea, o examinador poderia vir falando, não tentativa inidônea, ele poderia ter perguntado o que é crime oco, o que é quase crime, ele poderia ter usado outros termos que dariam na mesma, é a mesma coisa de crime impossível. Os tipos são apenas dois que o Código Penal coloca.
As teorias principais são essas 3 teorias. E ainda lembrando-lhes que há essa discussão em torno do flagrante provocado ser crime impossível. O STF considera crime impossível, já o flagrante esperado não é. Há essa crítica doutrinária que eu fiz a vocês. Eu creio que se tivesse sido abordado também esse questionamento numa prova escrita, vocês estariam preparados. Eu gostaria de me despedir deixando um abraço àqueles que me assistem, aos meus alunos e ex-alunos, a todos, e espero nos encontrar em breve para tratarmos de outros assuntos, outros questionamentos importantes em prova de concurso. Um abraço a todos.